sentindo calor, realmente o ar-condicionado hoje não deu para instalar. Eu cheguei aqui 9h30, todo empolgado. E aí os camaradas colocaram aqui o ar-condicionado, começaram a limpar ele, aquele ar-condicionado que está ali sentado. Deu 11 horas, deu meio-dia, e eu aqui, a fome foi chegando. E eu perguntei a eles, eu digo, vocês vão passar mais de meia hora ainda aqui? E eles, vão, pode ficar tranquilo, a gente vai passar mais de meia hora. Eu digo, então eu vou ali almoçar. E fui, almocei. Aí daqui a pouco o telefone liga. Eles dizem, não, a gente fechou a igreja. Peguei a chave na tua bolsa e fechei a igreja, que a gente vai almoçar. Eu digo, tá certo. Aí eu disse, eu vou ficar mais aqui um tempo. Aí fiquei no restaurante ali um tempo. Depois de 40 minutos eu ligo, vocês estão na igreja já? Eles, não estamos. Eu digo, quando chegar lá então vocês me ligam, que eu desço. Estava querendo chover. Aí passou-se mais 40 minutos, eu digo, eu acho que eles estão na igreja e não me ligaram. Aí cheguei aqui e a igreja estava fechada. Aí eles chegaram, aí começaram a mexer em algumas coisas, aí disse, está faltando cavalete. Está faltando andaime, aliás. Aí eu olhei assim, eu digo, mas vocês não vieram essa semana, vocês não viram não? Aí disse, não, mas a gente não se tocou, aí... Eu digo, mas vocês têm contato com alguém que tem andaime? Mas não, aí aquela correria de hoje à tarde lá no grupo, atrás de andaime. Aí o irmão viu aquela correria, deu um contato para mim, tem andaime no chão da Escócia. Eu digo, pronto, ó, aqui está a localização, vocês vão buscar andaime lá. Aí foram lá buscar o andaime, eu todo empolgado aqui, né, achando que ele... Quando deu 4h, eu cheguei 9h30 da manhã, tá? Quando deu 4h poucas, eles, vamos pegar os andaime, aí colocamos os andaime assim, aí eles... a gente vai fazer isso hoje, não, vai fazer segunda-feira que vem, porque vai ficar escuro, daqui a pouco vai chover e tal. Aí eu disse assim, eu não posso matar que eu sou crente, né? Porque se eu não fosse crente, senão o cara matava, mas o cara é crente. Jesus nos salvou. For preso, se tu fosse crente, aí o cara matava, arrancava pela metade da orelha, feito o Pedro, mas invocou Jesus, não tem mais direito disso, irmão. Se eu matar... Tem aí César, vai passar os algemas em mim, me jogar dentro do presídio. Eu vou começar a escrever carta da prisão igual Paulo. Carta minha para os irmãos das Boas Novas de Caruaru. Não sei se César jogaria ali no Juiz Pasto de Souza ou no Imbuíque. Carta aos irmãos, eu escrevendo lá, a padroeira da igreja Rosemary, manda para mim os meus livros. Paulo pediu uma capa, eu vou pedir um casaco. Me deu um casaco aqui, pronto. Eu digo, não, é melhor a gente esperar para segunda-feira que vem, esperar que esses camaradas façam isso. Meu irmão, é muita paciência. É bom para aferir se o fruto do Espírito está em dia. Irmãos, leiam comigo, por gentileza, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo do 7 ao 9. 1 aos Coríntios, do capítulo 7, versículo 7 até o versículo 9. Irmãos, nós estamos em uma sessão muito importante aqui da carta de Paulo, que Paulo vem trazendo importantíssimo ensinamento sobre a vida marital. Nós vimos semana passada. Eu quero só relembrar na memória de vocês aqui, porque aqui, a partir do capítulo 7, ele é uma dobradiça muito importante na carta aos Coríntios. Por quê? Porque é a partir daqui do capítulo 7, onde Paulo vai começar a responder a alguns questionamentos, algumas perguntas que a igreja de Corinto escreveu uma carta para ele perguntar, para ele responder. Aí você vai dizer, oxe, como assim? Eu entendia que Paulo tinha escrito aos Coríntios, mas que os Coríntios tinham escrito a Paulo, tinha, irmãos. Só é você olhar o versículo 1 do capítulo 7, quando ele diz assim, ora, quantas coisas que o quê? Isso, quanto às coisas que me escrevestes, ou seja, Paulo não só escreveu aos Coríntios, mas os Coríntios também escreveram a Paulo. Então, a partir do capítulo 7, você vai começar a perceber expressões tais como, no que tange a isso, no que diz respeito a isso, é tudo Paulo respondendo a essas perguntas que os coríntios tinham feito para ele. E aí, ele, desde semana passada, nós vimos, dos versos 1 até o versículo de número 6, Paulo falando sobre a vida marital, sobre a vida
do matrimônio, sobre a vida conjugal, sobre o casamento. E nós vimos semana passada, dos versos 1 ao 6, que Paulo nos ensinou sobre a importância, sobre a constância sexual. Veja bem, Paulo mostrou, e nós vimos semana passada, que a abstenção sexual no casamento não é ideal. Que o ideal de um casamento saudável é uma prática contínua, corriqueira e frequente na área sexual. E se por acaso houver do casal querer passar um momento, um tempo, e ele não especifica o tempo, de abstinência sexual, isso não pode ser feito por uma parte unilateral. Ele vai dizer não. Nenhum casal, seja homem ou mulher, pode dizer, olha, eu decidi que eu quero passar 1 mês, 15 dias, 23 meses de abstenção sexual. Paulo diz, não, ninguém tem esse direito. O seu corpo não é seu, o seu corpo é da sua esposa e o corpo da esposa também. A esposa não pode dizer também, não, eu quero tirar uma férias aqui de sexo e quero passar 3 meses aqui só me consagrando ao Senhor. Paulo diz, vocês não podem fazer isso. O corpo não pertence a vocês. O corpo pertence a um ao outro no momento que vocês fizeram uma aliança com Deus. Então, essa decisão de passar tempo sem fazer sexo, ela não pode ser tomada por uma das partes, tem que ser tomada pelos dois. Se os dois concordarem, não, eu concordo, você concorda, estamos quites, beleza, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Paulo falou semana passada é, certo, mesmo vocês dois concordando, vocês já têm que estabelecer o prazo para voltar a fazer sexo. Para que Satanás ele não tome brecha e vença vocês pelas tentações. Portanto, Paulo vai dizer que a abstinência sexual dentro do casamento, ela não é uma ordem de Deus. A ordem de Deus é a prática contínua. E Paulo vai dizer mais que se essa abstinência, que não é mandamento de Deus, mas é uma concessão que o casal quis abrir, que eles abram já tendo prazo de validade para terminar. Não pode ser uma coisa longa, não pode ser uma coisa assim, não, a gente vai tirar um tempo aí, não sabemos quando, e não, Paulo diz, não, vocês não podem fazer isso. Isso é expor o outro, o cônjuge, à tentação, é expor o outro à fragilidade. Paulo diz, não faça isso. A Bíblia, portanto, fala sobre constância sexual do casal, de sua interação corporal e a importância disso dentro do casamento. Isso nós vimos semana passada. Vê que interessante, se antes do casamento é proibido o sexo, porque é fornicação, é proibido fazer antes de casado, depois de casado é proibido deixar de fazer. Vê que coisa, né? Quem não é casado, proibido fazer. Quem é casado, proibido deixar de fazer. E nós temos falado muito sobre casados, como os casados devem viver para a glória de Deus. Isso é bom. O matrimônio, irmãos, nós vimos semana passada, é uma área da vida que é regulada pela palavra de Deus. Não é regulada por vocês mesmos, casados. Não. Os casados não são autônomos para decidir como funciona ou como não funciona. Não. E também o casamento não é regulado pela cultura dos nossos tempos, mas é regulado pela palavra de Deus. Mas e quem não é casado? Paulo falou dos versos 1 ao 6 aos casados. Mas e aos solteiros? E aos não casados? Também tem direcionamento dado por Deus e nós vamos ver isso hoje. Se semana passada, dos versos 1 ao 6, Paulo direcionou as ordens e a regulação de Deus para os casados, hoje Paulo vai voltar os seus olhos dizendo, olha solteiro, não pense que só é os casados que têm regulação e que têm ordens dadas por Deus na palavra. Vocês solteiros, vocês não estão ao léu não, vocês não estão autônomos para decidir e nem deixar a cultura decidir. Existem ordens dada por Deus, também tem direcionamento por Deus para o solteiro. Não é só no pensamento sobre o casamento que nós nos tornamos muito secularizados e mundanos. Nosso pensamento sobre o não casado também muitas vezes é mudando. E aí Paulo começa dizendo, veja comigo os versos 7 ao 9,
para nós trabalharmos hoje sobre a questão dos não casados. Diz assim o apóstolo Paulo: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e de uma maneira ou de outra, ou de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder, ou do que abrasar-se. Paulo começa dizendo aqui que talvez algo que seja surpreendente para nós. Ele gostaria que muitos da igreja, irmãos, solteiros, e aqui eu vou ampliar o leque, viúvas, pessoas divorciadas ou abandonadas, fosse igual a ele. Aí você diz, mas Rafael, você aí já está introduzindo coisas na palavra de Deus, porque ele falou dos solteiros, você está dizendo agora viúvas, divorciados, abandonados. Não, irmãos, eu não estou inventando. A palavra no grego fala isso, a palavra aqui é agamos, que se refere tanto a pessoas que nunca casaram, quanto as pessoas que foram viúvas, e pessoas que foram abandonadas. Então, quando no verso 7, Paulo diz assim, porque eu quereria, versos 7, irmãos, quereria que todos fossem como eu mesmo. Vamos parar por aqui. O que é que Paulo está querendo dizer? Eu queria que todos fossem como eu mesmo. Irmãos, Paulo era casado? Não, irmãos. Existem, daqui a pouco eu chego lá, essas teorias acerca do passado de Paulo. Mas agora, no versículo 7, por enquanto, fica claro que Paulo começa a aconselhar os ágamos, solteiros, viúvos, abandonados, enfim. Aconselhar os solteiros, e fica muito claro, desde o início desse capítulo, que ele considerava, irmãos, o celibato, e vocês vão ver isso nas próximas semanas, quando a gente desenvolver o capítulo 7, que é 40 versículos, vocês vão perceber que Paulo preferia e aconselhava o celibato, mas ao mesmo tempo que ele aconselhava, ele não impunha, ele reconhecia que isso devia ser adotado somente conforme o dom, a capacidade dada por Deus. Quando ele diz aqui no verso 7, irmãos, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, e é claro e evidente que pelo contexto, Paulo está dizendo, eu queria que vocês fossem não casados. Eu queria que vocês permanecessem solteiros. A questão do celibato aqui, gostaria que todos fossem como eu. Paulo era como, irmãos? Nós sabemos, vocês disseram, Paulo era solteiro. É verdade que Paulo, uma coisa já é certa, ponto pacífico, Paulo não tinha mulher. Beleza, o que é que é questionável? Quais são as discussões? As discussões não são se Paulo tem mulher ou não, porque todo mundo sabe que ele não tinha. A questão que se discute acerca do apóstolo Paulo na vida antes de encontrar Jesus é se ele era viúvo, ou seja, se ele tinha tido uma mulher e essa mulher faleceu, ou se Paulo tinha sido abandonado por a esposa assim que ele invocou Cristo como Salvador. Por quê? Porque os judeus, praticantes do judaísmo, todos eles que invocavam Cristo, eles eram expulsos dos seus empregos e eles eram expulsos das suas próprias casas pelos pais, e a comunidade judaica dizia, pode rechaçar. Então muitos vão numa linha de que Paulo, ele tinha sido casado, mas que ele tinha sido abandonado após a conversão a Cristo. Outros vão dizer, não, talvez ele fosse viúvo. Por que essas teorias? Porque tanto em Gálatas, quanto em Filipenses, principalmente Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar de que ele era, segundo a lei, ele foi fariseu, segundo os ele perseguidor da igreja, e ele vai dizer
que dos da idade dele, eles excediam em judaísmo. Qual é a questão? É que dentro da religião farisaica, os homens que tinham grandes respeitos eram homens casados. A pessoa que não fosse casada, ele não tinha tanto respeito como os casados. Portanto, é a partir daí que alguns vão conjecturar, porque biblicamente não tem respaldo isso, é só uma conjectura, só é uma ilação, de dizer assim, provavelmente ele teve uma mulher, ou essa mulher morreu, ou essa mulher o abandonou, porque ele não conseguiria ter tanto respeito como ele teve dentro do judaísmo, se ele não fosse casado. Irmãos, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Paulo era solteiro. Se ele teve uma mulher, tudo, cara, isso não vai mudar no argumento dele aqui. Porque a verdade é que ele vai dizer também, lá em Coríntios, daqui a pouco a gente pode olhar isso, ele diz assim, falando dos direitos de apóstolo que ele tinha, ele diz assim, não tinha eu direito de ter uma mulher, como os demais apóstolos, mas ele diz assim, por causa do reino de Deus, eu não abracei, não lancei mão desse direito que eu tinha. E ele diz, olha, Pedro e os outros apóstolos, eles carregam as mulheres deles para os lugares que eles vão. Mas eu tinha esse direito de ter uma mulher. Ele fala isso lá em Coríntios, daqui a pouco a gente vai ler isso aí. Então, quando ele fala dele mesmo, ele fala como alguém que foi reconhecido com os fariseus e tal. E pode ser, de fato, que ele nunca tenha tido uma mulher. Né? Isso nós não sabemos. E aí, irmãos, vamos logo para o texto, antes de eu começar logo isso. Vamos lá para o texto lá de capítulo 9, versículo 5 de Coríntios, quando ele diz que tinha direito de ter uma mulher. 9:5. Ele está falando aqui dos direitos de apóstolo dele, tá? Para vocês entenderem o contexto aqui. Eu vou ler do 3 para vocês entenderem. Aqui Paulo está se defendendo das acusações. Capítulo 9, versículo 3. Posso ler? Esta é a minha defesa para com os que me condenam. As perguntas que eles fazem, pergunta retórica. Não temos nós direito de comer e beber? Claro que sim. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Enfim, isso aqui depois a gente vai chegar nesse capítulo e vai trabalhar isso. Mas eu só quero chamar a atenção para o versículo de número 5, quando ele diz assim, não temos direito nós de levar uma esposa. E nós sabemos que tanto Paulo quanto João Batista e outros não tiveram mulher. Então, quando, volta aqui para o versículo 7, para você não perder a linha, quando no versículo 7 Paulo diz assim, porque eu quereria que todos fossem como eu, gostaria que todos fossem como eu, ele está dizendo aqui, eu quero que você entenda, que ele não está dizendo assim, que é uma questão ética, de certo e que é errado, ou seja, que o ser solteiro é mais espiritual, é mais valioso do que o casamento. Não é isso que ele está dizendo, irmãos. Ele não está trabalhando aqui numa questão ética de certo e errado. O sentido aqui do texto não é, olhe, o certo é isso aqui, Coríntios, e o errado é isso aqui. Não é isso, irmãos, que Paulo está falando. Como se ele estivesse colocando duas coisas em conflitos, em disputa. Casados versus solteiro. Ele está só apenas colocando o seu desejo, mas ele não está menosprezando a outra realidade do casamento, como vai ficar bem claro ao longo desse capítulo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, eu queria que vocês fossem igual a mim, falando para os solteiros, viúvos e etc., é porque Paulo está vendo, e ele vê, e nós sabemos disso, vantagens em você não estar casado. E vantagem em que sentido? Principalmente, sobretudo, que era o que tinha na mente do apóstolo Paulo para a obra missionária. É isso que ele está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, olha, o fato de você estar solteiro, você tem sim uma vantagem no que diz respeito à obra. Ele não está dizendo, casado é melhor, solteiro é inferior, solteiro é melhor, casado é inferior. Não é isso, não interpreta dessa maneira. Ele está dizendo assim, irmãos, há vantagens em ser solteiro no que tange a obra missionária.
Irmãos, quando você quer estar na missão para a obra de Deus, conforme Paulo estava, e se ele, irmãos, tivesse filho, se Paulo tivesse casado com filhos, isso limitaria muito a obra que o apóstolo Paulo tinha que fazer, de pregar em vários lugares, de viajar de cidade em cidade, de plantar igrejas em igreja, de ser perseguido, tudo. E ele está dizendo assim, o solteiro tem essa vantagem, não tem essa limitação que o casado tem. Certamente, irmãos, o que libertou Paulo para fazer tudo isso que ele fez foi exatamente ele não ter alguém como companheira e não ter filhos, porque os filhos, que é uma bênção do Senhor, o casamento que é uma bênção do Senhor, mas os filhos nos cercam, os filhos e as esposas exigem uma série de coisas, inclusive tempo, prioridade, dedicação. Então Paulo não teria feito tudo isso que ele fez, o maior autor do Novo Testamento, o maior teólogo, o maior plantador de igreja, o maior missionário que nós temos na história, se ele tivesse casado. É isso que ele está argumentando, irmãos. Simplesmente isso. Então Paulo está dizendo, eu gostaria disso. Eu gostaria que vocês permanecessem no estado civil que eu estou. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. E alguns acreditam, irmãos, que Paulo, de fato, nunca casou. Mas o fato é que Paulo acharia ótimo se os outros fossem iguais a ele. Então eu quero que vocês entendam muito bem. Os não casados devem viver para a glória de Cristo e o bem do reino. É um desperdício não casado ele gastar energia com outra coisa que não seja no reino, o bem do reino, o avanço do reino, a glória de Cristo, a salvação dos perdidos, a edificação do seu povo, irmãos. Os não casados, eles podem ser uma bênção enorme para a glória de Cristo. E Paulo está dizendo que gostaria que muitos fossem como ele, isto é, não casados. Alguém pode dizer, meu Deus, mas Paulo não estava até então, até semana passada nós vimos exaltando o casamento, e ele também fala do casamento como uma bênção lá em Efésios 5, e aqui, até agora há pouco ele estava falando sobre isso. A Bíblia, sim, irmãos, ela valoriza o casamento, ela apoia o matrimônio, sim, apoia demais. Nós temos visto isso, o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso também, mas entenda, isso não significa que a vida do homem ou da mulher não casados seja algo inferior. Casamento não é o único caminho bom e agradável a Deus. Lembra em Mateus 19, onde Jesus diz assim, olha, há eunucos de nascença, há outros que os homens fazem eunucos, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, admita. O que é que Jesus quis falar dessas três categorias? Há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram eunucos, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quando ele fala há eunucos de nascença, são aquelas pessoas, irmãos, que nasceram com uma espécie de deficiência, são pessoas que nasceram com uma limitação física, seja de deficiência mental, cerebral, tal. Esses nasceram eunuco. Mas Paulo vai dizer, há outros que os homens fizeram ele eunuco. Isso era muito comum na época e no Oriente Médio, onde as religiões politeístas, justamente adeptos da poligamia, os caras tinham várias mulheres e tinham suas tendas e tinham seus haréns e botavam os caras para ficar tomando conta ali. O que é que eles faziam com os caras? Peraí, isso é tudo mulher minha, concubina, eu não vou deixar um cara aqui, o que ele fazia? Capava, vamos usar uma linguagem do nordestino, capava o cara. Então, quando Jesus, e isso era muito comum na época da Bíblia, e é até como hoje em alguns países, viu? É muito comum hoje em alguns países. Pega o cara é homem mesmo, mas
para ele não ter relação com muitas mulheres que estão ali, que é do próprio, vamos dizer assim, sheik, o que é que ele faz? Capa esse camarada aqui e deixa ele aqui, no meio do harém. Então, esse segundo grupo que Jesus diz assim, há outros que os homens fizeram eunuco, é nesse contexto que eu acabei de falar. E Paulo fala de um terceiro, e Jesus fala do terceiro grupo, diz assim, e há eunucos que e há muitos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E aí Paulo tá falando, e Paulo faz parte desse terceiro grupo. Os que por natureza nasceram assim, né, aqueles que não têm desejo sexual por natureza, outros passaram por mutilações feitas por homens, algo muito comum antigamente, mas ainda que acontece em várias partes do mundo. E o terceiro grupo, que é aqueles que optam por viver assim no celibato por causa do reino de Deus. E Paulo faz parte desse terceiro grupo. E quando ele diz isso, irmãos, aqui, quero que vocês sejam igual a mim, né? Queria que muitos fossem para mim, ele está falando justamente dos não casados. A palavra, como eu já falei aqui, é os ágamos. É mais do que solteiro. Fala daqueles que... Aliás, quando nós falamos de solteiro, nós geralmente só pensamos em solteiro daquelas pessoas que nunca casaram, né? Geralmente a gente limita, mas a gente nunca pensa em solteiro como um grupo multifacetado, plural, que inclui até aquelas pessoas que foram casadas, mas que o marido morreu, a mulher morreu. São solteiros, viúvos, são solteiros, que eles foram abandonados, enfim, e etc. Então, quem é esses ágamos? É alguém que não está com um par. Ágamos é aquele que não se casou, e é um pouco mais amplo do que isso. Inclui todos os viúvos, os que foram abandonados, e Paulo está dizendo que todos esse grupo que eu acabei de mencionar, Paulo está dizendo que queria que todos esses, solteiros ou viúvos, seja lá quem fosse, fossem iguais a ele, e ficassem como ele. Aí alguém pode dizer, meu Deus, Paulo, isso é um estado horrível, tão desesperador. Como é que você pede para as pessoas ficarem dessa maneira, Paulo? As pessoas precisam sair o mais rápido disso. E Paulo diz, não, eu queria, na verdade, seria ótimo se muitos engrossassem as filas da igreja de Cristo e fossem como eu. Queria muito que vocês ficassem como eu, Paulo diz. E alguém pode pensar, mas isso não seria condenar a pessoa à incompletude? Não seria, Paulo, condenar isso a pessoa à tristeza perene, à solidão? Não, irmãos, porque a Bíblia não pensa dessa categoria que talvez você pense. Não casados têm diversas formas de servir que casados não têm. Entenda bem. E outra coisa, a Bíblia nunca trata não casados como se estivesse num estágio incompleto da vida. A Bíblia trata o casado dizendo que a vida dele começou de verdade quando ele encontrou Jesus. Tem muitas pessoas solteiras que eu conheço que quando você conversa com elas, você vê assim, na cabeça dela, nitidamente, a angústia, porque ainda está incompleto. Só que ela não sabe que o casamento não vai completar ela, que quem completa ela é Cristo. Mas sabe o que é isso? Falta de maturidade bíblica, falta de personalidade própria. Então elas ficam achando assim, eu não estou completo na vida. Por quê? Eu não estou completo ainda porque ainda eu não casei. Quando eu casar, aí completou. Aí começou a minha vida. Não, meu querido, minha querida. Sua vida não começou e nem vai começar quando você casar. Sua vida começou quando você encontrou Jesus Cristo como Salvador. Ali começou sua vida. E o casamento não vai completar você. Pode ter certeza disso. E aí, irmãos, o casado ele tem diversas maneiras de servir que o solteiro não tem. A gente vai chegar lá, mas dá um pulinho lá, nesse mesmo capítulo, só nos versículos 32 e 33. Olha o que é que ele diz aqui, versículos 32 e 33. É no mesmo capítulo, tá? É só o versículo.
Diz assim, versos 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuide das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o casado cuide das coisas do mundo, em como agradar a mulher. O que é que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está dizendo que o casamento traz preocupações diversas. Há mais de uma pessoa a considerar quando você vai tomar os planos de sua vida. No momento que você casa, há mais de uma pessoa a considerar em todos os cálculos, em todos os planos, nas decisões, inclusive sobre o uso do seu tempo. As acomodações, você não pensa unicamente em você, depois de casado. Os feriados, o próximo feriado, você não leva em consideração unicamente você, você leva em consideração os outros. Irmãos, até mesmo o cardápio diário, você já não leva mais em consideração você, sozinho. E há mais de uma pessoa com quem você possa se preocupar. As crianças é bênção do Senhor, trazem enorme prazer, mas também crianças trazem muita ansiedade para os pais. O não casado, o ágamos, ele tem maior liberdade para o ministério. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que é solteira ou um viúvo, que já tem os filhos criados, filhos casados, e ele ficou viúvo, os filhos já estão crescidos, ele tem mais tempo, inclusive mais recursos para a obra do Senhor. Por exemplo, ele pode se dedicar ao ministério de uma maneira, na igreja local ou em missões, de uma maneira que o pai de família, que tem que sustentar a esposa e os filhos, não podem. Ou eu estou inventando alguma coisa aqui, que um viúvo ou um solteiro, ele pode se dedicar mais ao ministério da igreja local, inclusive para viagem missionária, coisa que um camarada que está ali no momento, tendo várias bocas para alimentar, a esposa para cuidar, ele não pode. Entende? Então, eu quero que vocês entendam que mulheres é a mesma coisa. Mulheres ágamos, não casadas, podem se envolver em muito mais projetos da igreja do que mulheres casadas. As mulheres não casadas, viúvas ou seja lá o que for, elas podem compor uma força de trabalho na igreja e nos ministérios que apoiam a igreja e em missões. As casadas, como Paulo disse e indica, já tem uma carga de serviço diante de Deus, que é uma carga boa, que é uma carga bela, que é uma carga santa, que é a sua esposa, é a sua casa, que é a sua família. E isso é bom e agradável a Deus. Mas vocês sabem, vocês que são casadas, não sobra muito tempo para dedicar-se também aqui às coisas do Senhor na igreja. Sobra, mas não muito. O tempo é escasso. Então, vocês mulheres casadas que tentam se desgastar no serviço da igreja, vocês sabem melhor do que eu, como é difícil estar equilibrando os pratos. Os pratos estão rodando aqui, né? Aí igreja, aí daqui a pouco esse prato quer cair, aí você dá aquele gás para o prato ficar aqui. Não tem aquele negócio dos pratos, né? Que tem um pedaço de pau assim, os pratos ficam rodando, né? E você tem que manter os pratos equilibrando. Vocês que são casadas, vocês sabem que é um trabalho hercúleo, é um trabalho grande para encaixar as demandas da casa com as demandas da igreja. Mas na prática, o que é que as igrejas fazem? Vê o que interessante. Na prática, as igrejas em geral fazem o contrário do que Paulo está propondo, do que Paulo está sugerindo. Nós isolamos os casados, de que maneira? Isolamos os solteiros, melhor dizendo, isola os solteiros, como se fossem problemas, e sobrecarrega mais os casados, e eles isolam os solteiros como se não ter um par estivesse não apto para servir. E nós colocamos apenas mulheres casadas. Eu estou falando aqui, não só estou falando agora em mente boas novas, eu estou falando no ciclo geral das igrejas, tá? Eu não estou apenas me limitando a boas novas, agora eu estou expandindo isso aqui. Em termos geral, o que é que as igrejas fazem?
elas colocam apenas as casadas para trabalharem, para liderarem grupos, elas colocam apenas as casadas para os ministérios internos da igreja, nem consideram os solteiros, e muitas delas, o oficialato para pastores ou para ensinar a palavra de Deus não é dado a quem é solteiro. Fazem isso, irmãos, pois não entenderam o que Paulo está dizendo, que é justamente os que têm mais liberdade para servir, o mais tempo que são os solteiros, os caras estão privando, e sobrecarregamos os casados e as casadas, sendo quem que deveria estar engrossando as fileiras do serviço na igreja local é justamente os ágamos, os não casados, os viúvos. Então vocês percebem como a sabedoria bíblica indica que os não casados deveriam compor o grosso da força de trabalho de igreja local, enquanto eles estão nesses status. Aí alguém vai dizer, e se o status mudar? Se o status mudar, mudou, querido. Se eles casar, casaram. Glória a Deus e pronto. É assim. Deus dá diferentes dons para as pessoas. E aí ele termina o verso 7 dizendo assim, né? Porque eu quereria que todos fossem como eu mesmo, mas cada um tenha de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e de outra. Qual é esse dom que ele está falando aqui na cabeça de vocês acham? Qual seria o dom? O celibato. Paulo fala que tanto é dom casar, quanto ele fala também que é um dom permanecer solteiro. E vocês sabem, gente, que tem pessoas que não têm o dom do casamento e se casarem e a prática mostra que não é. Eu estou falando nem dos que não casaram. Eu estou falando de pessoas que meteram-se a cara para dentro do casamento, 1, 3, 4, 5, 6, 7, pior do que Fábio Júnior, e mostra, cara, você não tem o dom. Você não tem o dom de renunciar, de ter resiliência, de voltar atrás, de engolir sapo, de fazer tudo o que o casamento demanda. Pense no contexto da obra missionária, por exemplo, como o próprio Paulo vivia em missões. Muitas vezes, irmãos, há campos missionários perigosíssimos, grande risco, muito perigoso. Não faz mais sentido você mandar homens solteiros do que um casal com filhos pequenos para esse campo missionário, para uma cidade, que ali, de repente, eles podem sair correndo a qualquer momento, principalmente em estados supremacistas, como, por exemplo, estados comandados pelo islamismo. E faz mais sentido mandar homens solteiros para lá. Ágamos, vocês são homens, vocês se viram, do que mandar uma família com um menino pequeno correndo esse risco. É claro que existem determinados campos missionários que não dá para mandar solteiro. É melhor mandar uma família completa, com filho. Eu sei disso, que nas missões tem todas essas variáveis. Mas veja a vulnerabilidade em alguns contextos missionários. É melhor mandar 3 homens, 4 homens, 5 homens missionários do que uma família por causa da vulnerabilidade. Então, a igreja, ela precisa, eu estou falando de forma geral, mudar esse conceito. Precisamos rever a nossa mentalidade sobre isso tudo. E começarmos a ver que solteirice, que viuvez, pessoas abandonadas não são problemas. Elas são bênçãos dos céus. Os ágamos não é um problema para a igreja resolver. Não é um problema para as comunidades resolver. Elas são pessoas amadas, preciosas, valiosas e que estão numa situação que devem ser aproveitadas para a glória de Deus. E suas possibilidades são maravilhosas. Mas na prática, irmãos, infelizmente, muitos pensam no não casado como... E pode ver que a vida do não casado, eles pensam o seguinte: bicho, tu não está casado ainda não. Parece que é assim, a gente está numa fase que precisa passar ligeiro dessa fase. Tá? Irmãos, é uma bênção o casamento, é uma bênção a solteirice. Se você sabe usufruir ela para a glória de Deus, nos termos de Deus. Mas o que se dá a impressão é de que o solteiro, ele está numa fase inacabada e, de fato, uma fase que está numa fase, mas tem que passar dessa fase ligeiro. Não é assim que a Bíblia trabalha. Se ela trabalhasse, beleza, a gente ia trabalhar dessa maneira. Mas não é assim que ela trabalha. E você vai ver até os termos que são usados
pelo menos assim, secularmente, para os solteiros, né? Que é o quê? Que é, olha, ele está encalhado, né? Não é assim que está. E, gente, não é assim que a Bíblia trabalha. E aí, na prática, muitos pensam que o não casado está numa fase que é um problema. E o problema não é nada, é quando o próprio solteiro começa a se ver nessa situação. Quando o próprio solteiro, por falta de personalidade, de conhecimento bíblico, ele começa a permitir que as pressões externas se tornem pressões internas. Aí, meus irmãos, eu já vi assim, de camarote, pessoas mergulharem em cada aliança de morte em nome do desespero, em nome da solidão, porque faltou personalidade, faltou. Sabe qual é o problema aí? A identidade, saber quem você é em Deus, saber a sua identidade em Cristo. E por ver tanta pressão, seja do mundo, da igreja, tem os pastores, irmãos, que são extremamente irresponsáveis. Os caras, eles estão na igreja assim, eles não suportam ver solteiro. Então ele olha assim, aí diz assim, fulano está solteiro, Beltrano também, vou juntar os dois. Meu irmão, isso é um risco tremendo para dar errado. Sabe por quê? Às vezes aquele garotinho ali é um cara viciado em pornografia, é um cara que... E aí quando eles fazem esses casamentos, eu não estou dizendo todos os pastores, é claro, mas boa parte deles não sabe lidar com solteiro. O que é que eles fazem? Eles fazem assim, ele começa a escanear, solteiro, junto esse, com esse. E ele achando que as coisas são tão simples assim. E daqui a pouco começa a estourar as bombas e os divórcios de toda maneira. E como é que se diz? Eu não mandei você casar. Entendeu? Então, quando a pessoa tem a personalidade, ele não vai na pilha dos outros, porque ele sabe que depois que ele casar e ele fizer uma aliança de morte, ele vai ouvir. Quem mandou você casar? Não é? Então, mas muitos solteiros, infelizmente, hoje andam assim, meu Deus, eu estou nessa situação, meu Deus, é muita pressão. Por quê? Porque ele permitiu que as pressões externas se transformassem em uma pressão interna. E aí, irmãos, tem pessoas que olham assim, poxa, eu tenho que começar a minha vida, eu estou numa fase inacabada, mas na prática a Bíblia não define você assim. Você não é definido pelo um par que tem ou pelo um par que não tem. Você é definido pelo que Deus fez em você em Cristo e a imagem e semelhança do que você é em Deus. E essa imagem e semelhança está sendo refeita em Cristo Jesus. Talvez você esteja numa das categorias dessas pessoas hoje, principalmente os jovens aí, que dizem assim, meu Deus, por exemplo, uma das fases que eu vejo mais a vulnerabilidade das pessoas, e aí eu falo pessoas não só crentes, como pessoas descrentes também, eu sempre observo isso, é nas duas últimas semanas que antecedem os dias dos namorados. Eu vejo mulher querendo fazer aliança até com Satanás, eu me agarro com Satanás, mas não passo essa data sozinho. Irmãos, você vê assim a fragilidade das pessoas, o desespero, meu Deus, o dia do namorado está chegando, e ela fica assim, meu Deus, não tem nenhum demônio para me agarrar não, mas eu prefiro estar com Satanás do que passar isso sozinho. Irmãos, é muita fragilidade na alma, é muita, assim, imaturidade, é muita falta de saber quem a pessoa é. E as pessoas, tem muito solteiro que fica assim, se achando um peixe fora d'água, tá, um incômodo, será que eu sou um incômodo, estou solteiro aqui, as estruturas bem organizadinhas da igreja, está todo mundo com seus pás, e eu estou sem os pás. Meu Deus, meu querido, vai aprender de Bíblia, vai amadurecer em Jesus, meu irmão. Versos 8 diz assim, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom que se ficarem como eu. O que é que ele está fazendo aqui? Paulo está aconselhando, irmãos, aos solteiros viúvos que permaneçam no estado, solteiros e viúvos, que permaneçam no estado em que ele vive. Paulo sugere aqui que preste atenção aqui, embora o celibato seja uma condição ideal para o serviço a Deus, como ele mesmo demonstra em sua vida, ele vai dizer logo em seguida, eu sei que isso é o ideal, mas nem todos têm esse dom e nem todos conseguem se controlar. É onde ele vai entrar no versículo 9 agora. Depois que ele mostrar o ideal, ele diz aqui, ó, digo, porém, isto, versículo 9, aliás,
Mas se não podem, veja que ele acabou de dizer que preferia que os solteiros e viúvas ficassem como ele, né? Mas ele diz, mas, a conjunção adversativa, mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder, ou do que abrasar-se. Os não casados devem buscar uma vida de santidade, irmãos. Sim, eu quero abrir aqui um parênteses. Quando Paulo manda o camarada ficar solteiro, mas não é para ficar solteiro e nos bastidores estar nas safadezas, não, porque isso não é celibato, não, isso não é viúva, não, isso é fornicação, né? Não quero casar, não, tá aqui de boa, mas olha, tem 4, 5 lá, para ele se aliviar. É isso não, meu querido, é para se dedicar à obra do Senhor. Se você está nessa, então case-se. É claro que nós não devemos casar unicamente. Claro que isso passa também, deve ser essa motivação por conta de sexo. Deve casar por outras coisas também, companheirismo, pensando na procriação. Mas Paulo está dizendo, olha, cara, se você... Mas, ele diz aqui, verso 9, se não podem conter-se, se não podem se segurar, então é melhor casar do que arder. Veja, o apóstolo Paulo, ele é maduro. Ele sabe muito bem que Deus nos deu, nos fez com desejos sexuais. Ele nos fez com desejos sexuais. Os desejos sexuais vêm de Deus, não vêm do demônio. Se ele quisesse nos fazer sem desejos sexuais, ele nos faria igual aos anjos, que são seres assexuados. Mas, assim como todos os outros desejos, eles podem ser atendidos de uma maneira legítima e ilegítima. E Paulo deixou isso muito claro. Paulo entende que nem todo mundo tem a capacidade de fazer o que ele queria. Por isso que ele não está botando uma regra. Ele está dizendo, eu queria, estou sugerindo que vocês ficassem como eu. Mas ele sabe que nem todos conseguem manter isso sob o controle. Então o que é que ele diz? É melhor casar, senão você vai arrumar encrenca. Paulo reconhece que nem todo mundo recebeu o dom de Deus, a dádiva de viver sem sexo. E ele reconhece. Talvez alguns tenham o ideal. Eu quero viver como eunuco pelo reino de Deus, como Jesus falou. Mas não conseguem se dominar. E algumas pessoas, irmãos, os ágamos, eles recebem de Deus essa graça. Agora também não é assim não, né? Tem muitas pessoas que pensam assim. Eu não consigo, vou logo casar. Então vou me agarrar com o primeiro que se agarrar na minha frente, que aparecer na minha frente. Cara, não é assim. Não é assim. Eu não consigo. Se você tem o desejo de casar, muito que isso arde no seu coração, pode ter certeza que Deus não lhe chamou para o celibato. Já começa por aí. Mas entenda que mesmo Deus não lhe chamando para o celibato, você não vai se agarrar com o primeiro que vai se aparecer na sua frente, não, que você vai quebrar a cara. Entendeu? Até porque nós cristãos não podemos ter relacionamento misto. Incrédulo com o crente. Não dá. Não existe namoro evangelístico, namoro missionário. E aí, tem vários critérios, né? Primeiro a pessoa tem que querer, né? A outra pessoa vai ter que querer você. Segundo, vocês vão ver se vocês estão em condições de se casarem. Condições existenciais. Porque vocês podem encontrar outro crente, mas às vezes pode acontecer de que o ministério, até os dois não terem química, como diz a história, né? Então, quando Paulo diz aqui, se vocês não se aguentam, é melhor vocês casar do que abrasar-se, Paulo está mostrando aqui que o casamento, entre outras coisas, serve como barreira protetiva contra a tentação sexual. A recomendação de Paulo é baseada na sua preocupação pastoral para proteger os membros da igreja contra o risco da imoralidade sexual. Dada a alta pressão social que Corinto vivia, cultural, com essas práticas dissolutas. Quando eu estava formando esse sermão, eu me lembrei, né, eu já mencionei aqui, sobre a estatística que eu li das doenças, as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, como elas subiram de forma avassaladora depois do carnaval desse ano. E eu estava pensando, cara, vê como Deus é sábio. O pessoal, uma pregação dessa que eu estou dando aqui, o pessoal que não é crente, isso é um caba retrógrado, careta, atrasado, burro, mente arcaica. É assim que eles pensam, né? Aí o que é que acontece?
Mas eu estava pensando, eu digo, meu Deus, como a palavra de Deus ela é verdadeira mesmo, né? Porque se todo mundo obedecesse o que estava escrito, irmãos, sexo, o casamento, tudo tal, vocês entendem que não teria filhos bastardos, não teria mães irresponsáveis que engravidaram no carnaval com um cara que nunca viram na vida, e quem vai pagar a pena é o coitado do menino ou da menina, que foi fruto de dois irresponsáveis, de dois imundos, de dois imbecis, que transaram, e que vai gerar uma criança que não foi fruto de um amor, não foi fruto de uma aliança. Vocês estão entendendo as implicações da... Tudo isso é, sabe o que, irmão? Desobediência à palavra de Deus. Vocês entendem que tem tanta gente com doença venérea aí, que é justamente porque sai pulando de relacionamento em relacionamento, feito cachorro no cio. Irmão, se isso daqui fosse obedecido, não teria nada disso que eu estava dizendo aqui. Não teria DSTs, não teria filhos nascidos sem saber nem que sequer é o pai. Vocês entendem, irmãos? A palavra de Deus ela é verdadeira e nós vamos ver a prática dela e o resultado dessas pessoas que são desenroladas e assim, isso é conversa, é sexo, droga e rock and roll. A gente vê aí o resultado, irmãos. O casamento é uma forma legítima que Deus nos deu para satisfazer os desejos sexuais. Entretanto, o pecado manchou a criação original de Deus e o casamento também fez parte disso. Pecado é você querer uma coisa certa com a pessoa errada, no tempo errado e de maneira errada. Isso é pecado. E o pecado corrompeu o nosso coração de tal forma que os relacionamentos foram corrompidos. Então Paulo diz, olha, assim é melhor se casar do que ficar ardendo em desejo. É melhor se casar do que procurar válvulas de escapes que não são permitidas pela Bíblia. E aí, para nós fecharmos, alguém, vamos pegar principalmente uma mulher, né? Que possa dizer assim, não, mas eu não queria, eu não quero viver o celibato. Glória a Deus, ore e tenha sabedoria bíblica para saber quais são os atributos de um homem de Deus para você buscar. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Se você acha que o celibato, vou focar nas mulheres aqui, que é triste uma vida de uma mulher celibata. Triste, irmão, sabe o que é, minha irmã? É você estar sendo depósito de esperma de um homem que nem amor por você tem. Isso é mais triste do que você estar se preservando como celibatário. Tu está sendo objeto de um homem que nem te ama só para usar teu corpo e deixar marcas em você. Isso é que é triste. Mas, e o homem também do mesmo jeito, né? Porque o cristão solteiro, ele também não pode se deixar permitir ser objeto e nem estar usando os outros como objeto também. O que é que esse texto nos ensina para nós fecharmos aqui essa noite? Primeira aplicação, o que é que esse texto quer de nós? Primeira lição que ele nos ensina. Primeira delas, adultos solteiros na igreja não podem ser vistos como seres humanos menos inteiros, menos realizados do que os casados. Irmãos, pessoas solteiras não têm como viver bem nessa condição sem uma visão equilibrada, definida do casamento. Se não tiverem uma visão bíblica, elas poderão ficar desesperadas para casar. E pessoas desesperadas para casar, elas fazem maus escolhas, irmãos. Então, quando a pessoa se enxerga como menos inteira, menos realizada que os casados, ou ele se desespera para arranjar o casamento de todo jeito, ou ele sabe o que é que faz, se aborrece e diz, eu quero saber de casamento. Todos os dois polos estão errados. Tanto aquele que se desespera para casar e diz assim, pode se agarrar com o primeiro na minha frente, ou contar aquele que diz, eu não quero casar não, eu vou descartar tudo isso. Ambos os casos extremos causarão as distorções para a sua própria vida. À primeira vista, se você olhar essa passagem, parece que Paulo está retratando o casamento de uma maneira bem diferente do que ele retratou lá em Efésios, capítulo 5, né? Mas ele não estava mal-humorado não, irmãos, quando escreveu Coríntios, não. Jesus Cristo, o nosso Salvador, e Paulo, um dos seus principais teólogos, todos dois permaneceram solteiros a vida toda. Então, se você que crê que solteirice
é uma fase inacabada, você vai ter que admitir que Paulo não foi completo e que Jesus Cristo tão pouco. Entende? E outra coisa, irmãos, adultos solteiros não podem ser vistos como menos inteiros e realizados do que casados. Jesus foi o homem perfeito. E de acordo com a avaliação de Paulo em Coríntios 7 aqui, a vida de solteiro é uma situação boa, abençoada por Deus, e em muitas circunstâncias melhor do que a do casado. Em muitas circunstâncias, estou dizendo de todas. Então, solteiro, fique em paz. Você está diante de alguém que é solteiro aqui pregando para você e que vive em paz. Então, relaxe o teu coração. Ora, se você quer casar, ore a Deus. Peça uma esposa, peça um esposo. Não tem nada. Você tem esse desejo no seu coração, glória a Deus. Comece a orar a partir de agora. Senhor, eu não sei onde está meu esposo, mas eu peço que o Senhor, que já vai trabalhando no coração dele, trabalha no meu. Você é jovem, Senhor, eu quero casar tanto. Me dá uma mulher tua, Senhor. Eu não sei onde ela está nesse momento. Pode estar na igreja, pode estar em outro lugar, mas eu já peço que o Senhor cuide dela, prepare ela. Enquanto eu não a encontro, Senhor, tu vai trabalhando na vida dela e na minha, porque a gente só olha para trabalhar na dos outros, né, achando que a gente é ouro 18. A gente não presta não, o Senhor tem que trabalhar na nossa vida também. Eu só vejo o povo dizendo assim, eu quero ser a mulher de Deus. Tem uma menina que eu conheço, até a Natália conhece ela, não vou citar o nome dela para expor. Ela não é crente não. Ela disse, Rafael, eu estou orando pelo homem de Deus. Eu disse na minha cabeça, eu digo, Deus me livre, Deus dá um homem dele a uma mulher dessa, só para acabar com a vida dela. Uma mulher, uma bagaceira da desgrama. Eu digo, só eu quero um homem de Deus. Eu digo, eu vou orar para que Deus não mande um homem nessa tua. Só Deus tem amor pelos filhos dele, botar uma praga feita tu para botar na. Irmãos, então a gente às vezes não se toca. Eu quero uma mulher de Deus. Você quer uma mulher virtuosa, seja o homem de Efésios 5. Você quer um homem virtuoso. Então a gente tem que pedir assim, Senhor, olha, trabalhe nessa pessoa que eu nem conheço ainda e trabalhe em mim também. A gente só manda trabalhar nos outros, né, achando que a gente está bem perfeito. Rapaz, tem muita coisa para ser lapidada em você. Então, irmãos, você é solteiro, fique em paz. Fique em paz, não tenha pressa não. O que Paulo está falando aqui é algo revolucionário. A igreja primitiva não fazia pressão para os solteiros se casarem. E como instituição, a igreja, sabe o que eles faziam para as viúvas? Para que elas não precisassem buscar homem só para mantê-las, as viúvas estão aqui, estão passando necessidade, então vou arrumar homem só para suprimir a necessidade. Não, para que elas não casassem novamente só com essas motivações, o que é que a igreja fazia? A igreja mantia as viúvas. O que é que Tiago diz, irmãos, no 27, que a verdadeira religião é a qual? A religião que agrada a Deus. Aquele que cuida dos órfãos e da viúva, irmãos. O que foi aquela confusão lá em Atos, que pediram para os apóstolos resolver a questão das cestas básicas? Não, a gente vai se dedicar à palavra e à oração. A gente vai se levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, que ele vai fazer a distribuição das mulheres aí. A igreja cuidava dessas pessoas, irmãos. E nós devemos cuidar. Então, irmãos, a segunda coisa que esse texto nos ensina, e aí eu quero falar com vocês aqui jovens, e eu estou discipulando jovens aí, né, que vieram aqui hoje. Para os jovens, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, não queira entrar no casamento se você não está apto para ele. Se você não tem condições financeiras, se você não trabalha, isso só vai trazer defraudação e sofrimento, uma série de coisas. Então você vai estar aí, uma galera aí novinha, né? Adolescente ou pré-adolescente, mas você não entende as implicâncias, meu querido. Não tem como isso dar certo se você ainda não tem sequer uma mínima responsabilidade. Se você é jovem, vai namorar, aí você vai namorar, certo? Você vai com a sua namoradinha para o shopping. Pai, me dê dinheiro. Cara, não faz isso não, velho. Faz isso não, vai estudar, vai fazer um Enem, vai se qualificar. Aí depois tu pensa em namorar para casar. Não, mas eu não preciso casar, eu só quero namorar. Como é, meu queridinho? Você só quer namorar, mas não quer casar. Primeiro que esse namoro que nós temos hoje foi inventado de 200 anos para cá. Não existia assim. Segundo, se você começa a namorar com 14, 15, mas não tem condições de casar agora, você vai passar ali o quê? Deixa eu ver se você vai entender. 5, 6 anos namorando, né? Cara, tu vai ficar 5, 6 anos namorando,
vocês vão cair na safadeza que eu sei. Vocês vão querer bater o Kama Sutra indo e voltando e fazer a nova edição dele. Vocês vão ficar quietando o facho de vocês. Quietar o facho. E quando vocês tiverem uma certa maturidade, vocês vão trabalhar e dizer assim, eu vou namorar tendo em vista já tal data para o casamento. Do contrário, só é defraudação, desejos ardentes, ansiedade porque não tem condições de manter aquela pessoa. Enfim, só vai trazer sofrimento. Então você pense bastante sobre isso. A sexualidade é algo sério e é algo para ser desfrutado dentro do casamento. Aí você tem uma pessoa lá novinha, não terminou os estudos, não fez o Enem, não fez prova. Brother, corta essa ideia. Cara, vai viver a solteirice, é uma bênção. Esse negócio não está para você agora. Isso envolve desejos sexuais. Então, sexo e doação, aguarda, dá uma segurada aí. Terceira coisa que, para fechar aqui, olhe para o celibato com respeito, irmãos. Valorizar a condição do celibatário, uma pessoa solteira. E eu quero dizer a você hoje aqui, a opção que as pessoas têm de considerar. Saiba que ficar solteiro é uma opção. Você não é obrigado a casar, não. Também não é obrigado a ficar solteiro. Você é livre em Deus. Deus dá essa liberdade. Mas você não é obrigado a nada. Entendeu? Se Deus quiser que você case, glória a Deus. E se você tiver desejo, então foi Deus que já infundiu esse desejo em você. E ore para isso. E possa ser também, meu jovem, minha jovem, que você também não case. Você diz, misericórdia, Rafael, como é que você diz isso? Irmãos, eu estou dizendo isso, não é desejo meu não, é questão de estatística, é questão de dados. Deixa eu trazer um dados aqui para vocês. Vocês sabem que a quantidade de mulheres hoje no mundo é exorbitante, muito maior do que os homens? Não é uma disputa de 50% homens, 60% mulheres. Irmãos, a quantidade de mulheres hoje no mundo, se Deus dissesse assim, é claro que o relacionamento misto, ou seja, casamento de crente e de não crente, Deus não aprova, tá? E aí eu quero já abrir aspas. Se alguém aqui namorar com crente, com uma pessoa descrente, nem me procure, que eu não aprovo isso não, tá? Então, se não quiser levar um carão, nem me procure, porque biblicamente você não tem respaldo. Mas vamos lá. Gente, se Deus quisesse hoje casar todo mundo agora, ninguém vai ficar solteiro, só tirando as crianças, a conta não fecharia, meu querido, não fecharia. E eu estou levando em consideração aqui nem crenças, viu? Nem crenças. Pode botar aqui, macumbeiro com crente, satanista, vamos juntar. Só não pode deixar ninguém solteiro. Irmãos, não fecharia. Sabe por quê? Porque existem milhões e milhões de mulheres na quantidade acima do que os homens. Isso significa que nem todas as mulheres vão casar, mesmo elas querendo casar. E se você quiser casar de todo jeito, você vai trazer um problema. Por quê? Porque você vai colocar essas irmãs para casar com incrédulos, que é uma coisa que a Bíblia proíbe. Pense também num campo missionário, onde o missionário foi lá e vidas foram alcançadas para Cristo. Se na maioria dessas vidas foram mulheres, o que é que você vai fazer se você quer que ela case de todo jeito? Vai fazer com que ela case com os ímpios, já que aquela comunidade é ali? Irmãos, o celibato e o serviço do reino de Deus é uma opção. Agora não pense que todo mundo vai casar, porque não consegue, não dá para fechar. A não ser que você diga assim, vamos permitir a poligamia então. Já que tem poucos homens, bota um homem para ter 10, 15 mulheres. O cabo não está aguentando nem a dele? Não está aguentando nem a dele, irmãos. Queridos, não dá. Eu estou sendo só realista com você. Aí você diz, mas Rafael, por que tantas mulheres com um número tão violento, avassalador mais do que os homens? A guerra, irmãos. As guerras que houveram. Conta-se, por exemplo, na Inglaterra mesmo, que depois das guerras que houveram, séculos depois, tinha mulher batendo cabeça com a outra porque não tinha homem. Quem vai para a guerra? Os homens. E aí tinha que empurrar as feministas também. Eu só podia empurrar elas para lá também, quem for feminista. Mas o que é que acontece? As guerras. Olha, quando tem, por exemplo, acidente em prédios, em construtores, quem é que morre? São os homens. Acidente em rodovias de caminhoneiros, quem é que morre? Troca de tiro na favela, no meio da rua, polícia, bandido, quem é que morre?
São os homens, gente. Então, essas são algumas razões que eu estou elencando para vocês entenderem que hoje, felizmente, irmãs, ore para que Deus bote um missionário, um pastor, um homem de Deus. Não precisa ter cargo na igreja, sendo crente de verdade já basta. Mas entenda que nem todas as mulheres vão conseguir casar, porque não fecha a conta, meu irmão. Não fecha. Existem mais mulheres no mundo do que homens. Isso é uma realidade. Então, não é eu que estou querendo, é uma leitura simples da realidade do mundo. Vocês entendem? Então, quero dizer a vocês, o celibato é uma opção legítima, bacana, nós já vimos olhar para isso com bons olhos, e quero dizer que você deveria considerar isso. E também considere a possibilidade de também não casar. E aí, meus queridos, eu já passei da hora, e eu quero só dizer uma coisa aqui a vocês. Tem igrejas, irmãos, que não permitem, eu acho engraçado isso, tem igrejas que não permitem pastores solteiros. Não pode, inclusive já interpreta mal, diz assim, mas a Bíblia não diz que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, e o que é que esse texto está querendo dizer? Ele tem que ser casado? Não, o texto está dizendo que ele não tem que ser polígamo. Paulo, quando disse isso, ele escreveu para quem? Ele escreveu para Tito, lá em Creta, e escreveu a Timóteo, que ele estava em lugares de poligamia. Então, quando ele diz assim, o homem tem que ser marido de uma só mulher, ele está dizendo assim, ele não pode ser polígamo. É isso que ele está dizendo. Mas tem muitas igrejas, irmãos, que de fato não aceita nem pregadores e nem pastores que sejam solteiros. E o que eu acho interessante dessas igrejas, se você for solteiro, você não pode ser pastor nem pregar, é que essas igrejas rejeitariam os dois maiores do Evangelho, Cristo Jesus e Paulo, porque todos os dois não eram casados. Então, Paulo não pregaria nessas igrejas e nem Jesus Cristo entraria, porque esses dois nunca se casaram, o apóstolo Paulo nunca se casou. Mas ele fala que o casamento é uma bênção. Mas devemos entender, irmãos, que tem bênçãos que Deus nos dá que podem ser mal empregadas, podem ser mal administradas e mal usadas. O casamento é um deles. É uma bênção, mas se você não souber usar, e aí o desespero pegam as pessoas. Então não faça isso, não se casem por desespero e nem por pressões externas. Case com a firme convicção de dizer assim, eu quero passar o resto da minha vida ao lado dessa pessoa. Ok? Mesmo quando a gente não tiver mais vigor sexual, mas a companhia dessa pessoa me apraz. Esse é um dos motivos. Do contrário, querido, você só vai se meter em maus lençóis. Que Deus abençoe, semana que vem a gente continua.